Olá, bem-vindo à Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Comigo, mais uma vez, professor Tiago Machado Burtê. Um prazer tê-lo aqui conosco, professor. Hoje nós vamos voltar ao tema das regularizações fundiárias urbanas para tratar de um tema específico, que é a REURB-I, Reurbanização Inominada. Não é? Isso mesmo. Por favor, professor, vamos começar. Vamos lá. Trata-se de uma das modalidades de regularização fundiária urbana, a REURB inominada. Está prevista nas disposições finais e transitórias ou da lei ou do decreto. Tá? Então, ela não tem uma determinação específica na legislação. O inominada significa isso, que ela não tem um nome, como as outras têm. Regularização fundiária de interesse social ou regularização fundiária de interesse específico. Essas duas modalidades estão claras, expressas na lei. A regularização fundiária inominada não está. E por isso se caracterizou com essa designação para fins de facilitar os entendimentos. Ela está num dispositivo lá no final das legislações citadas, né, que se tratou de conceituar com essa designação para facilitar o entendimento. Então, é para fins didáticos essa designação dela, tá? Não vamos encontrar no capítulo próprio, artigos próprios tratando da regularização expressamente, né? Regularização inominada, mas ela existe, está aí para ser aplicada, tá? É a melhor modalidade, a mais fácil modalidade de REURB. Por quê? Porque ela não tem todos os condicionantes, ela não tem todas as condicionantes que as outras têm. Ela tem uma condicionante básica, que é aquela situação está instalada até 19 de dezembro de 1979, que é quando entrou em vigor a lei de parcelamento do solo, a lei 6766. Tá? 19 de dezembro de 79. Então, temos fatos consolidados há 40 anos. 40 anos. Tá? Então, para estas situações, o legislador entendeu, peraí, eu não preciso mais estabelecer condicionantes, porque aquela vida está lá, está funcionando, não tem todos os equipamentos, talvez, né? Mas ela tem um curso normal, já em função do tempo. E para isso, abrandou formalidades. Uma das formalidades, por exemplo, é inclusive a dispensa da CRF, da Certidão de Regulação Fundiária. Tá? Nós vamos passar aqui, em seguida, a aplicação dessa REURB inominada, através do artigo 87 do decreto, tá? Para concretizar um pouco mais. Mas fica essa matéria introdutória, que é o modo mais simples. Vai cumprir apenas o que está no artigo 87 e chegar na regularização. Né? Lembrando, primeiro, pressuposto temporal. Precisa ser observado. E como que vai ser observado? É o município que vai dizer. O município que vai certificar. Essa situação está estabelecida dentro desse período, até 19 de dezembro de 1979. Tá? Precisa sempre, não tem como dispensar, da participação do município ou do Distrito Federal, por causa da competência constitucional que é atribuída a esses entes, a questão do controle do ordenamento do território urbano, tá? Muito bem. Então precisamos de participação do município, expressamente com uma declaração dizendo que essa regularização está estabelecida antes de 19 de dezembro de 1979, para a partir daí chegarmos numa modalidade muito simples de regularizar. Tá? Perfeito, professor. Realmente, 4 décadas é algo que merece um tratamento especial, não há dúvida, né?
Além desse requisito fundamental, quais as condicionantes da REURB-I e de que forma ela pode ser implementada? Então vamos trazer nessa oportunidade o artigo 87, tá? As glebas, parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de 1979, que não possuírem registro, poderão ter a sua situação jurídica regularizada por meio do registro de parcelamento. Veja, gleba anterior a 19 de 79, registro do parcelamento. Serve como titulação? Já vamos deixar uma pergunta no ar para responder futuramente. Artigo 87 fala regularização do parcelamento dessa gleba, nessa parte inicial. Não fala em titulação, certo? Tá? Vamos enfrentar a questão lá na frente. Mas já é uma problemática para ser enfrentada. Já extraímos alguma coisa do que temos aqui, tá? Continuando. Desde que esteja implantado e integrado à cidade. Aquela certidão do município que vai dizer a data, que é situação estabelecida há 40 anos, tá? Ela vai ter que dizer isso aí. É um parcelamento que está implantado e integrado à cidade. Então, esta informação, essas palavrinhas mágicas, digamos assim, deverão estar expressas no documento de aprovação do município, tá? Que não é a CRF. Diferente da REURB-S e da REURB-E, que se conclui na fase administrativa via CRF. Aqui não tem CRF, tá? Vamos lá. E poderão, para tanto, ser utilizados os instrumentos previstos na Lei 13.465 e nesse decreto. Daí aqui é uma construção que pode ser feita para fins de titulação. A gente viu lá no início as glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 1979, que não possuírem registro, poderão ter a sua situação jurídica regularizada por meio do registro de parcelamento. E aqui embaixo fala na aplicação, tudo isso no caput do artigo 87, na aplicação dos instrumentos, né, da Lei 13.465 de 2017. Talvez aqui se possa extrair alguma questão relativa à titulação. Não estou respondendo ainda. Só estou trazendo reflexões. Tá? Vamos ver. Artigo 87. A gente está tratando do quê? Lembrando as condicionantes e de que forma pode ser implementada a REURB-I. A REURB-I nominada. Parágrafo 1º do artigo 87. O interessado requererá ao oficial do registro de imóveis a efetivação do registro do parcelamento. De novo, registro do parcelamento. Não falou em titulação. Serve como titulação? Será? Veremos. Munido dos seguintes documentos. E aqui, na sequência, já veremos quais são os documentos. Mas fala o parágrafo primeiro nos interessados. Né? Quem é esse interessado? São os mesmos legitimados lá da REURB-S, da REURB-I? Entendemos que sim. Qualquer pessoa que esteja na condição de legitimado para promover uma REURB-S ou uma REURB-E, poderia ser o interessado em movimentar a aplicação de uma REURB inominada. Tá? Então pode ser o beneficiário, pode ser o próprio município, pode ser o Ministério Público, pode ser a Defensoria Pública. Tá? Os que estão legitimados a promover uma regularização. Quais são os documentos? REURB-S e REURB-E, os projetos são vários, tá? É aquela informação que passamos em outras oportunidades. Dar a conhecer toda a situação fática envolvida, seus problemas e pensar dali para o futuro, o que pode ser melhorado. Mas isso se aplica para a REURB-I? Não se aplica. Vamos ver quais são os documentos que o interessado deve apresentar no registro de imóveis. Inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 87. Inciso 1º, planta da área em regularização, assinada pelo interessado responsável pela regulação e por profissional legalmente habilitado, que contém o perímetro da área a ser regularizada
as subdivisões das quadras, dos lotes e das áreas públicas. Ou seja, o que é isso aqui? É trazer o fato para o mundo jurídico, né? Botar numa planta essa informação, né? Que o inciso 2 vai nos dizer, vai nos tratar da descrição técnica dessas coisas apuradas, que é o perímetro, as quadras e os lotes. Áreas privadas, áreas públicas, né? Então, 2 documentos, que são os documentos básicos. Requerimento, planta e memorial descritivo. Simples demais. Tá? Então, voltando ao inciso 1º. A planta que contém o perímetro da área a ser regularizada, subdivisões das quadras, dos lotes e das áreas públicas, com as dimensões e a numeração dos lotes, os logradouros, os espaços livres e as outras áreas com destinação específica, se for o caso. Tá? E aqui fala da RT, né? Ou RRT, quitada sempre. Então, a lógica estabelecida aqui é quase como se fosse um desdobro, fracionamento, que é a forma de parcelar no meio ordinário. Estamos em regularização fundiária, meio extraordinário, tá? Como se fosse no meio ordinário o desdobro, fracionamento. Planta, memorial descritivo, o requerimento e RT, ou RT aprovados pelo município. Isso aqui é a lógica da regularização fundiária inominada. Trazer para o mundo jurídico formal aquela situação que está estabelecida lá há quase 40 anos. Tá? E o inciso 3º, que é o documento expedido pelo município, pelo Distrito Federal, daí a necessária participação deles, com base lá no artigo 38 da Constituição, e agora no inciso 3, no parágrafo 1º do artigo 87 do decreto. Documento expedido pelo município ou pelo Distrito Federal, o qual atesta que o parcelamento foi implantado anteriormente a 19 de dezembro de 79, que esteja integrado à cidade. Esse é o documento que o município vai dizer. É isso que precisa para implementar uma REURB-I. Muito simples. Muito simples. Tá? Não precisa projeto ambiental. Tá? Se quiser fazer melhor, ótimo. Né? Mas pode estabelecer uma REURB-I, inclusive onde tem problema ambiental, né? Porque o fato está consolidado. Há mais de 40 anos. Quase 40 anos. Há quase 40 anos. Tá? Ou até mais de 40 anos. Até né? mais. Então, esses incisos do parágrafo 1º do artigo 87 nos indicam a documentação. Parágrafo 2º, a apresentação da documentação prevista no parágrafo 1º dispensa a apresentação do projeto de regularização fundiária, do estudo técnico ambiental, da CRF ou de quaisquer outras manifestações, aprovações, licenças ou alvarás emitidos pelos órgãos públicos. Significa o quê? Procedimento simples, simples, simples. Basta o quê? Vontade. Hoje não regulariza quem não quer. E se tratando de situação dessa natureza, estabelecida há anos, mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Muito tá? E vai precisar da titulação para os ocupantes? Esta é a questão que é sensível e está dando discussão na área de aplicação da REURB inominada. Tá? Há quem entenda, com base no artigo 47, que ela não tratou de titulação, não serviria a regulação inominada para titular, tá? Apenas para parcelar. E há quem entenda que o espírito de regularização no todo dessa legislação é sempre ofertar ao beneficiário o direito real, a propriedade ou algum outro direito, né? Que dentro desse documento expedido pelo município pode conter, né? Pode conter essa titulação. Ou pode até ser expedida a CRF, não é obrigatório, mas pode, servindo como meio de titulação dentro da REURB-I. Como que chegaria a titulação dele se não fosse desse modo? Vai precisar de escritura pública? Vai precisar entrar com uso capião depois? Não, não é para isso que veio a REURB. Então, embora o artigo 87 não seja elucidativo no que tange a
titulação, ele está situado numa legislação que veio para isso, para outorgar a regularização do imóvel, mas também a regularização dos direitos do beneficiário, do ocupante. Tá? E não poderia uma regularização, uma das modalidades, que é a REURB, ficar de fora disso, ficar sem titulação. Tá? Como que vai ser feito? Pode ser feito via CRF, assim como pode nas demais. A CRF não é obrigatória, não tem problema. Então, estaria me dizendo, então, de algum modo, o seguinte: no momento que vai querer titular, precisa emitir CRF, talvez seja uma compreensão para a gente trazer aqui. Né? Se quiser titular, traga junto a CRF. Pode ser. Né? Pode ser. Ou no próprio documento aquele do município aprovando. Não vejo como criar empecilhos, restrições interpretativas e formalidades, né, para fins de estabelecer. Quando o legislador dispensou tudo, quase tudo, nessa regularização, vem um intérprete e vai dizer, não, mas para titular... Somente registro do parcelamento. Não me parece que é esse o espírito. Portanto, embora a falta de atenção a esse detalhe da titulação no artigo 87, né, entendemos que uma interpretação sistemática, a titulação faz parte também da REURB. Como que vai chegar lá? Entendo que ou através de uma CRF, ou no próprio ato de aprovação dessa documentação expedida pelo município. Tá? Para fins de ter uma destinação, uma funcionalidade completa, esse instituto, como também existe para as demais modalidades. Tá? Parágrafo 3º do artigo 87. O registro do parcelamento das glebas previsto nesse artigo poderá ser feito por trechos ou etapas, independentemente de retificação ou apuração de área remanescente. De novo, só fala no registro do parcelamento. Também, de novo, só fala no registro do parcelamento. E aqui já traz outro detalhe para a gente enfrentar também, que é a possibilidade de fazer por etapas. Tá? Que essa ideia de fazer por etapas, regularizações, vem da lei 11.977, reforçando mais uma vez que a 13.465 aprimorou alguns detalhes da 11.977, mas não é o marco regulatório que criou a regulação fundiária no Brasil. Não é a 13.465, e sim a 11.977, para demonstrar até que elas têm um liame e assim como sempre se teve por constitucional a 11.977, a 13.465 deve seguir a mesma lógica. Tá bem, vamos então agora, como reforço didático, digamos assim, deixar bem claro a diferenciação da REURB para as demais modalidades, por favor. Tá bem. A REURB-S é aquela onde há a predominância da baixa renda. Tá? REURB-S, interesse social. A REURB-S, o beneficiário, de regra, não vai ter despesa com regularização, não tem despesa de emolumentos e não tem responsabilidades por estabelecer a implementação de requisitos, de mecanismos urbanísticos ali naquela comunidade, melhoramentos, etc. Isso, infraestrutura. Não tem essa questão explícita na lei, porque se a pessoa não tem condição financeira, aquela melhoria vai ser implementada pelo poder público. O poder público vai ter maior capacidade de implementar quando regularizado esse imóvel, porque vai começar a gerar IPTU e TBI. Então, vai estar fazendo caixa para fins de estabelecer as melhorias. Muito melhor para todo mundo. Tá? REURB-S. REURB-E não tem gratuidade de emolumentos. Tá? Assim, diferentemente de como tem a REURB-S, né? E tem responsabilidades para os beneficiários. Aqui a REURB-I se aproxima da REURB-E. A distinção da REURB-I para a REURB-E é essa questão documental, as formalidades para fins de implementação. A REURB-I dispensa uma série de documentos, como a CRF, que a gente viu, que não é dispensado para a REURB-E. Mas para isso tem que estar estabelecido há quase 40 anos ou mais, né, e ter aquela certidão do poder público dizendo que está integrado à cidade. Então,
para diferenciar essas modalidades. A REURB se aproxima da E, né, porque tem responsabilidade para os beneficiários, né, tem pagamento de emolumentos, né, a questão da titulação já vimos que ela deve ter alguma titulação envolvida para atender a finalidade da lei, né, mas no aspecto documental, no aspecto formal, para ela ser materializada, ela é muito mais simples do que a REURB. Tá? Tá bem. Voltando ao tema titulação. Né? Tá bem. Ainda que exista toda essa celeuma sobre se é somente o registro do parcelamento, se haverá ou não a titulação dos ocupantes, no caso da REURB, como seria feita a titulação dos ocupantes? Acho que não é nem como é feita, mas como seria, de acordo com esse material que a lei traz a respeito dessa modalidade. Amigo Rubens, eu vislumbro assim, ó, que deva ser assim. Naquele memorial descritivo que vai ser feito para caracterizar as coisas, trazer o que está na planta, que é a representação fática, no lado da descrição do imóvel vai ter a correspondência de quem é a pessoa que tem o vínculo com a coisa, que é o beneficiário. Então tem que ter um link entre imóvel e a pessoa. É só incluir nesse projeto aquela relação que existe lá na REURB-S, na REURB-I, de quem são os beneficiários, com as qualificações correspondentes, né, para fins de que chegar e levar tudo isso para o registro de imóveis numa oportunidade. Não tem que ficar exigindo titulação depois, uma escritura pública, etc. Tá? Então deverá constar a correspondência de cada ocupante junto com o imóvel, a meu juízo, dentro do projeto, em qualquer lugar, pode ser naquela certidão de aprovação, pode ser no memorial, mas que tenha esse link, essa junção de informações. Para quê? Para chegar no registro de imóveis, tá? Uma leitura que é possível fazer do artigo 52 do decreto 9.310. Quando o artigo 52 do decreto explicita que as unidades desocupadas e não comercializadas alcançadas pela REURB terão as suas matrículas abertas em nome do titular originário do domínio da área, significa o quê? Aquelas que têm, né? Aqui está dizendo, não comercializadas e as desocupadas. Então, o que aconteceria com as comercializadas e ocupadas? Ou ocupadas significa que a matrícula será aberta em nome de quem? Do beneficiário. Dos seus ocupantes. Dos seus ocupantes. Então, aqui é aspecto até registral, já não é fase administrativa de uma REURB, aquela aprovação do município. Primeiro, o registro de imóveis não tem como inventar nada, ele não vai criar informação que não está dentro do memorial. Então tem que estar no memorial ou dentro da certidão de aprovação. Estando ali, já vai abrir as matrículas em nome de cada beneficiário. Não precisa fazer um registro. Não precisa fazer, porque, lembra? Pode não ter a CRF. Pode não ter CRF, não tem que registrar a CRF. E se o procedimento é simplificado na questão documental, por que não no aspecto registral? Na matrícula do imóvel, vai fazer um registro dessa regularização inominada e já vai abrir as matrículas filhas em nome dos beneficiários. É o procedimento mais simples? Não? Sim. Não está de acordo com a lógica dessa regularização? Sim. Sem dúvida. Né? Se tem todo um abrandamento de formalidades na questão da formalização do título, mas por que não no aspecto registral também? O que se pretende é diminuir passos, né? Isso. Porque no final exigir mais fica incongruente. Né? Isso mesmo. Tá? Então, isso trazendo para vocês, não está claro na legislação, a gente está refletindo aqui, tentando construir junto. Tá? Tentando vender a ideia para o registro de imóveis, vender a ideia para a prefeitura. Façam, quando for possível aplicar uma REURB inominada, apliquem e nessa aplicação, façam. Que se leve à titulação. Isso, façam o memorial ou a certidão contendo os beneficiários do registro de imóveis. Aceite essa informação de modo a abrir uma matrícula própria já em nome do beneficiário. Resolveu a regularização. Me parece que esse é o espírito dessa modalidade de regularização. Tá bem.
Passado, então, essa discussão, vamos ao tema sempre interessante, que é o dos emolumentos. Como eles seriam cobrados numa REURB-I? Temos que enfrentar essa matéria de emolumentos, porque faz parte do todo, envolvendo uma regularização. Tá? Só ter emolumento é taxa é tributo, interpretação restritiva, artigo 111, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Tem previsão de dispensa de emolumentos? Das outras exposições do professor, somente na S. Somente na S. Logo, vai ter o pagamento de emolumentos. Deve ter pagamento de emolumentos. Poderia até os nossos amigos ver, mas espera aí, princípio da legalidade e anterioridade. Deve ter na lei, primeiro, uma previsão de emolumentos para poder cobrar, inclusive. Vamos na origem do problema. Estão atentos. Está falando em cobrança de emolumento? Bom, deve estar na lei estadual, então, a previsão de cobrança de uma REURB-S, REURB-I. Tem nenhuma REURB está dentro da legislação estadual, porque a lei é recente, de regra, né? Então, vocês vão ter que verificar os códigos de normas de vocês, se trata alguma questão, dependendo do estado que está situado, né? E não vejo como não enquadrar uma REURB dentro de um parcelamento, que isso sim está dentro da legislação tributária estadual, né? Parcelamento, ou loteamento, ou não vejo como não caracterizar uma modalidade dessa natureza. Vai cobrar o emolumento como se fosse loteamento ou desmembramento, daí poderia vir a outra, os nossos alunos, aí, os nossos colegas, está aplicando por analogia, então, que não pode, direito tributário não pode incidir por analogia. Olha, se tem um dispositivo que diz que tem isenção de emolumentos apenas para S, como me parece driblar isso? Então, se partir dessa lógica, né, a isenção esse dispositivo não precisava nem existir. A isenção seria para qualquer regularização? Não é isso que está na lei. Então, matéria discutível também. Vai dar muita discussão, tá? Mas trazer para vocês essas ideias, essas reflexões, vamos ver onde isso vai terminar. Entendemos, para concretizar, deve incidir emolumentos na REURB-S, na REURB-E e na REURB-I, com base nas legislações estaduais que tratam de parcelamento do solo, que não deixa de ser um parcelamento. Isso aqui. Certo? Tá. A isenção existe para os atos explícitos relacionados com a REURB-S, que não são todos os atos também. Tá? Então, uma leitura desse dispositivo que vale para a REURB-S, concluímos pela possibilidade de cobrar emolumentos, né? E que a isenção é restritiva, apenas para aqueles casos. Certo. Tá? É bem interessante essa matéria. Viram como a gente pode avançar e de uma questão vem outra, e veremos como essa matéria vai se comportar daqui para frente. Mas fica a reflexão. O momento é para isso. Esse momento inicial, a nossa ideia aqui é trazer reflexões para vocês, porque é uma lei nova que pode ser aplicado, olha, quase a metade dos imóveis do Brasil que estão na clandestinidade. Então, é um universo muito amplo. Sem dúvida. Né? E essas questões, pouca gente está aplicando, pouca gente conhece. Nosso objetivo é esse, é fomentar esse conhecimento, né? Tentar, pelo menos. Vamos resolver, é tentar, né? Procurar ser humilde sempre. Estamos aprendendo junto, estamos aprendendo ainda, tá? Mas fica a reflexão. Verificamos que se busca uma simplificação para a REURB-I, né? Com essa ideia, aplica-se a formalidade do procedimento administrativo para que se possibilite a utilização de uma REURB-I? Sim, todo aquele procedimento que tem estabelecido com uma REURB-S ou REURB-E, capítulo próprio, na lei e no decreto,
Não tem aqui. Aqui a gente viu o artigo 87, ele exaure toda a questão da regularização. Busca simplificação. Busca simplificação. É um caso que está aí, como falamos, 40 anos ou mais. Certo? Tá? Então é requerimento, planta, memorial, certidão e RT. Não tem que ficar investigando mais nada. Não é o momento, já passou o momento. Certo. Querem fazer, faço, mas não é obrigatório. O registro não pode trancar, a meu juízo, uma regularização com essa caracterização, e vai estar explícito na certidão do município, regularização nos termos do artigo 87 do decreto, né, ou 69 da lei, que é a REURB. Tá? Então, assim, dispensa de formalidades. Não se aplicam as formalidades dos procedimentos administrativos das outras modalidades de REURB. Tá? Ok. O artigo 4º, parágrafo 7º do decreto 9.310, dispõe que para fins da regularização ambiental prevista no parágrafo 6º, ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, será mantida faixa não edificável, né, com largura mínima de 15 metros de cada lado. Apresentado o processo de regularização fundiária, onde determinado lote originado confronta com curso d'água, não tendo sido observada a faixa não edificável, aplica-se o mencionado pelo parágrafo 7º, artigo 4º? Não sei se foi muito extenso. Não, mas... deu para compreender. A questão é, na REURB e... Deixa eu ver se eu entendi bem. Na REURB e questões ambientais, como essa... do curso d'água. Isso, essa faixa não edificável pode impedir uma regularização ou não? Por exemplo, aqui a gente tem casos em que determinadas estações do ano, imóveis que confrontam com rios, vem a época de chuvas, certo, e o rio aumenta, né? E o espírito da legislação é a proteção das pessoas, e que essas pessoas não vivam na beira desses rios, mas os fatos da vida impõem não uma escolha para a pessoa, mas sim é o lugar único que ela conseguiu viver. E ela vive nessa condição há 40 anos, que a chuva vem, o rio aumenta, ela dá um jeito de resolver o seu problema momentâneo, depois retorna para a sua residência, né? Impossível aplicar a REURB nesse caso? Entendo que não. Entendo que a REURB deve ser implementada e melhorias, quando possíveis, que possam ser estabelecidas naquela comunidade. A REURB vai promover melhorias. Regularização fundiária vai trazer melhorias para todos, inclusive mais recursos para os entes públicos para poder investir e talvez com o tempo realocar aquele pessoal. Até numa situação extrema como essa que foi trazida aqui. Isso, mas permite regularizar, né? Se numa REURB, pergunto, numa REURB isso é possível? É possível estabelecer, desde que haja um estudo técnico específico quanto a isso, quanto à viabilidade de manter a vida naquele local. Numa REURB não tem esse estudo, mas é possível que se implemente. Não tem como, esse estudo como uma condicionante para ela ser regularizada, ou seja, regulariza sem esse problema, sem que esse problema seja um empecilho. Até porque a base, né, se me permite, professor, é o fato de que os ocupantes estão lá há quase 40 anos ou há mais de 40 anos. Isso mesmo, isso aí. O fato está dizendo que a continuidade da vida é possível ali. Né? Tá certo. Então, que se permita acessar o registro, embora eventuais problemas sempre vão existir, certo? E não vamos achar que num loteamento que seguiu o meio normal e todas as cautelas, não dá problema, e dá problema também. É verdade. Dá problema de chuva. Hoje o mundo mudou, vem as chuvas, né, a questão climática mudou, deixar bem claro o que mudou, né, a questão climática mudou, mesmo que tenha previsto uma infraestrutura básica para um loteamento há 30 anos, hoje às vezes não comporta. É um loteamento registrado, formal, tudo certinho, junto ao registro, mas alaga a rua, a água invade a casa, etc. Às vezes até em
imóveis de luxo, né? Isso, Tá sujeito isso. Afinal, a natureza não se controla, né? Isso, aqueles incêndios lá nos Estados Unidos, né? Verdade. Não são idênticos, a gente está falando, mas são situações que estão fora do controle. E isto vai impedir uma regularização hoje? Acredito que não deva ser empecilho, tá? Porque a regularização ela fomenta benefícios que podem contribuir para atacar aquela causa, inclusive, no futuro. Tá? Tá bem. Quanto à fiscalização de tributos, aplica-se igualmente a isenção que vigora para a REURB-S? Acho que a gente já falou um pouco disso, mas se puder avançar um pouco, professor. Existe algum amparo, né, para dispensar as comprovações? Perdão, a gente colocou antes essa questão na REURB-S, a gente não trouxe os dispositivos. Verdade. É importante trazer os dispositivos. Artigo 55 e 62 do decreto. Tá? Vamos lá, artigo 55. É vedado ao oficial do cartório de registro de imóveis exigir comprovação de pagamento ou quitação de tributos, entendidos como impostos, taxas, contribuições ou penalidades e demais figuras tributárias nos atos de registro ou averbações relativos à REURB-S. Está aí expressamente tratado o tema tributário para a REURB-S. 72. Na REURB-S, vírgula, a averbação das edificações poderá ser efetivada a partir de mera notícia, a requerimento do interessado, da qual conste a área construída e o número da unidade imobiliária, dispensada a apresentação de habites e das certidões negativas de tributos e de contribuições previdenciárias, ou seja, estamos captando aqui da legislação dispensas explícitas para a REURB-S. Tá? E estamos tratando da REURB. E agora? E essa é a pergunta. E agora? E agora? Se vem num memorial de REURB as edificações junto com o terreno, o que o registrador vai exigir? Vai exigir CND da obra? Vai exigir habites? O que o amigo Rubens acha? Devido a tudo que o professor explicou, eu imagino que ele estaria sendo bastante severo. Porém, existe sempre aquela máxima do artigo 111, né, do Código Tributário. Portanto, eu prefiro deixar para o professor. Tá bem? Que responda. Tá bem. Artigo 5º. Lembrem da colcha de retalhos, que tratamos noutras oportunidades. Nessa matéria de REURB não trouxemos isso. Estamos pensando dentro das legislações aplicabilidade para resolver cada caso, porque a legislação não é muito clara e bem formalizada, né? De modo a deixar tudo bem resolvido, né? Então vamos lá, vamos pensar. Artigo 5º, parágrafo 2º do decreto. O registro dos atos de que trata o parágrafo 1º independe da comprovação de pagamentos de tributos ou de penalidades tributárias. O parágrafo 1º ele vai falar na REURB-S de novo. Certo. E aí continuamos com o nosso problema. Tá? Tudo está conduzindo à dispensa de análise tributária apenas para S. Daí volta para aquela questão que trouxemos na apresentação já. Do 42, parágrafo 6º. 42, parágrafo 6º. Não seria a questão tributária um empecilho para a regularização? Uma REURB-E e uma REURB-I. Lembrando, nem tudo está resolvido com a legislação. A lei no Brasil não resolve problemas. Muitas vezes é fonte de problemas. Tá? Aqui estamos tentando construir alguma coisa para resolver problemas. 42, parágrafo 6º. O registro da CRF dispensa a comprovação do pagamento de tributos ou penalidades tributárias e responsabilidade dos legitimados. E o 42, parágrafo 6º está na parte da fase registral, que aqui poderia tentar fazer esse link do 42, parágrafo 6º com a REURB-E, porque a REURB-S já tem a sua previsão de isenção de emolumentos e como vimos no 55 e 72, do aspecto tributário. Será que esse 42, parágrafo 6º não poderia ser aplicado para REURB-E?
E talvez para a REURB-I, por quê? Para a REURB-I me parece até mais claro do que propriamente para I, porque daí não fala em CRF. Isso, não precisa de CRF. E quem sabe se usa uma CRF para isso, na REURB-I, né? Enfim, trouxemos problemas, não trouxemos soluções. É verdade. Neste caso específico, a polêmica é grande. Polêmica é grande. E não seremos nós que vamos resolver bater o martelo nessa questão, e sim jurisprudência. E sim jurisprudência que vai ser criada ao longo do tempo. Na nossa ótica, é uma reflexão que precisa ser feita se a questão tributária, que já está aí há anos sem controle algum, vai ser empecilho para estabelecer uma regularização. Então, sugestão aos municípios. Alguns colegas que estão nos assistindo trabalham nos municípios, que o município faça incluir dentro do projeto uma declaração de que entende que não tem questão tributária a ser aferida nessa regularização. Parece que seria o mais adequado, não é? Inclusive por causa do registro de imóveis do artigo 289. Se não tiver essa informação, o registro pode ser que crie empecilho, embaraço para a regularização, porque ele, na dúvida, ele vai trancar, porque ele pode ser um responsável tributário. Ele poderia até suscitar dúvida nesse caso. Até pode suscitar dúvida. Pode suscitar dúvida no caso da regularização, né? Quando tem algum embaraço. E talvez seja o caminho para resolver esses impasses. No silêncio do município. No silêncio do município. Agora, se o município disser que não tem questão tributária afeta para ser verificada nessas questões, ótimo. Agora eu pergunto, na REURB-I e que foi incluída a seção. Foi incluído casa. É a casa com 60 metros quadrados, por exemplo, que está edificada sobre o lote tal que está sendo regularizado. A casa foi incluída no memorial, uma REURB-I. Não é mais município que fiscaliza contribuição previdenciária e INSS. E aí? Mais uma polêmica. Mais uma polêmica. Permanece a polêmica. Né? Que suscite dúvida para ver. Talvez né? seja o... Talvez seja neste momento, até mesmo para começar a criar jurisprudência. Isso mesmo, tá? Eu, particularmente, entendo que não deveria ser uma condicionante essa questão tributária, porque a casa, se o município vem e me declara, inclusive, que essas obras já estão edificadas, vejam bem, 40 anos, tem decadência e prescrição dessa contribuição, de regra. Né? Mais isso. Para quê? Para permitir regularização conforme vem. E essa questão tributária não ser empecilho. Mas temos que ser responsáveis. Essa questão. E não dá para forçar também o entendimento. Isso aqui é matéria para refletir. Sem dúvida. Tá? E o registrador tem os seus limites. Isso mesmo, tem seus limites. Essa matéria é para refletir, não é para concluir. Mas, no espírito geral de regularização e trazendo outras questões, como o tempo, sem dúvida. E o tempo é amigo, o tempo corrige, ele resolve as situações, tá? E vai resolver essa questão, inclusive, tributária, aqui de contribuição previdenciária, ou de IPTU, ITBI, etc. Tá? Para a REURB-S, temos certeza absoluta que não tem aferição alguma para ser feita, conforme o artigo 55 e 72. Para a REURB, e conforme também o parágrafo 2º do artigo 5º, que ele remete para o primeiro, que no primeiro fala na REURB-S. Tá? Fica a questão para ser verificada na REURB-E, com base no 42, parágrafo 6º, pode dispensar, que é uma matéria genérica, e está dito ali que não tem questão tributária para ser verificada. Talvez 42, parágrafo 6º sirva para REURB-E e também para REURB-I, né? Quando tudo será resolvido através de documento ou do município ou de suscitação de dúvida. Perfeito. Tá? Acho que chegamos numa resolução aqui. Tá? Bastante lógico. Isso. E ainda para encerrar essa questão de fiscalização, de regra, notários e registradores fiscalizam a questão de licitações da Lei 8.666. Além de tributos, a licitação. Isso. Quando se tratar de REURB, há dispensa dessa fiscalização. Tá? E daí a REURB, todas as REURBs, inclusive a regularização urbana inominada. Não tem que se falar em licitação aí. Por exemplo, está fazendo uma
regularização e nominado sob bem do município. Não tem que fazer um exame do procedimento licitatório para chegar numa titulação do ocupante. Já era. E lembrando, não dá para confundir regularização, legitimação fundiária, que outorga propriedade para o beneficiário, com uso capião. São institutos diversos, não dá para confundir. Não dá para atrair o artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz que os bens públicos são imprescritíveis, que não pode uso capi. Né? Isso aqui não é uso capião, não estamos tratando de uso capião. E o município, qualquer ente público, pode transferir por doação inclusive. Está na lei 8666 de 93. Artigo 17, inciso 1, alíneas F e H. A dispensa de licitação para doação. Quando for para a regularização fundiária, que é o que a gente está tratando aqui. Muito bom. Então, quando está tratando de regularização fundiária, não tem que fazer fiscalização, processo licitatório. Se poderia o ente público transferir, por ato gratuito, inclusive, doação, a propriedade para o beneficiário, pode, igualmente, via legitimação. Tá? Então, essa fiscalização no que tange a licitação também não existe. Muito bem, professor. Após aí alguns bons minutos dedicados ao assunto, acho que conseguimos levar ao ouvinte, ao espectador, uma importante reflexão sobre a REURB-I, instituto recente, um pouco a jurisprudência, mas que, como o professor trouxe aqui, existem muitas formas de se aplicar, principalmente tendo em conta o princípio básico aí de regularização de áreas já bastante consolidadas, né? 40 anos estamos falando aqui, né? Então, professor, muito obrigado. Eu agradeço. Conto com a sua presença em novos temas, não é? E muito obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado. Continue conosco e tenham bons estudos.